Você conhece o seu perfil de investidor? Mesmo que a sua resposta seja positiva, talvez você ainda não compreenda a sua real importância e como essa informação é benéfica para você. Para começar, conhecer o seu perfil de investidor garante que você tenha uma carteira de investimentos mais segura e rentável. E não é só isso. O fato é que existem diversos tipos de investimentos disponíveis no mercado. Alguns com maior potencial de retorno, mas, consequentemente, maior risco de perdas. No entanto, no mercado financeiro, o lucro está associado ao risco. Por isso que a recomendação é muito simples. Não existe o melhor investimento, mas sim o que melhor se encaixa ao seu perfil de investidor. Esse é o princípio fundamental para você se tornar um investidor de sucesso, construindo um planejamento financeiro pessoal perfeito, com clareza e também com segurança. E para descobrir como investir o seu dinheiro com segurança, você precisa saber o seu perfil de investidor, porque ele revela Para descobrir como investir seu dinheiro com segurança, você precisa saber o perfil de investidor, porque ele revela a alocação de ativos ideal em cada classe de ativo. E entenda que os diferentes tipos de investidor são resultado da análise das características, objetivos e tolerância ao risco de cada um. Apesar de fundamental, muitos investidores desconhecem isso ou até ignoram essa análise. Independente do cenário macroeconômico, é importante você nunca se distanciar da sua capacidade de risco, porque é isso que vai ditar o andamento do seu plano a longo prazo. E eu posso afirmar com total segurança: conhecer o seu perfil e alinhar ele com a sua carteira de investimentos é essencial em qualquer momento econômico. Bom, eu me chamo André Fogaça, eu sou sócio da Guia Invest e eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. Bom, e também já comenta aqui embaixo se você sabe qual é o seu perfil de investidor. Bom, mas o que é esse tal perfil de investidor? O perfil de investidor, também chamado de suitability, é o resultado de uma análise das suas características e expectativas em relação aos investimentos. Ao responder perguntas bastante simples, o teste de perfil de investidor avalia, entre outras coisas, a sua tolerância ao risco, situação financeira, sua idade, conhecimento do mercado e objetivos. E tendo como base a segurança, liquidez e rentabilidade dos diferentes investimentos, o teste indica uma carteira de investimentos que condiz ao que você espera das suas aplicações financeiras. Agora vamos entender cada um dos três tipos de investidor. A análise de perfil de investidor classifica os investidores em três tipos principais, que é o conservador, moderado e arrojado. A alocação de ativos ela é pensada em cima desse perfil, na forma como o investidor lida com a volatilidade e a sua tolerância a riscos, bem como as suas metas, prazo e dinheiro disponível. Portanto, como já dito, não existe melhor ou pior investimento, mas sim o que é mais ou menos adequado para o seu perfil de investidor. Agora vamos falar sobre o investidor conservador. Então, o investidor conservador, ele busca a preservação de recursos, com zero tolerância a perdas e busca alta liquidez. Esse perfil ele é mais comum para quem está começando a investir. Pessoas avessas a risco ou com objetivos de curto prazo, de médio ou curto prazo. Os ativos indicados são os que priorizam a proteção e mantêm a liquidez. Por isso, a classe que mais combina com esse perfil é a renda fixa. Então, nós temos aí títulos do Tesouro Direto, LCI, fundos DI e CDB, que são exemplos de títulos ou de investimentos indicados para esses perfis conservadores. E agora vamos falar sobre o investidor moderado. Então, o perfil do moderado é aquele que tolera um pouco mais de risco, a fim de conseguir uma rentabilidade igualmente superior. A menor liquidez
A menor liquidez e perdas controladas são aceitas, porém não se abre mão da proteção patrimonial. Por esse motivo, os ativos mais arriscados, apesar de presentes, eles representam uma pequena parcela da carteira do moderado. Então, os investidores de perfil moderado, eles aproveitam os títulos da renda fixa, mas eles também investem em alguns títulos um pouco mais arriscados, como os títulos de renda variável, que são as ações, são as debêntures, fundos imobiliários ou fundos de ações, também alguns fundos multimercados e outros tipos de investimentos. Então aqui entra uma pequena dose de ativos de risco, mas de maneira moderada. Esse perfil se enquadra entre o conservador e o arrojado. Agora vamos falar sobre o arrojado. Então o perfil arrojado, ou também chamado de agressivo, é aquele que assume maiores riscos, para conseguir também o maior retorno possível. E essa classificação ela é dada aos investidores que já conhecem o funcionamento do mercado financeiro e as características dos ativos. E mais do que isso, esse perfil é aquele que é capaz de tolerar grandes oscilações de preço dos seus ativos. Em outras palavras, você precisa responder a uma simples pergunta. Você aguentaria ver a sua carteira de investimentos cair 30% em 30 dias? Se a sua resposta for positiva, você pode se considerar um investidor com perfil arrojado. Aqui, sua maior prioridade é o aumento de patrimônio a longo prazo. A preocupação com riscos e liquidez é menor nesse caso, e a proteção é feita através de diversificação inteligente. E também cabe ressaltar que a renda fixa não é desprezada, porque ela entra para equilibrar a carteira. No entanto, há uma presença maior de ativos de renda variável, como eu falei, que oferecem maior rentabilidade. Basicamente, as principais classes de ativos do perfil arrojado são as ações e os fundos imobiliários, a grosso modo. E aqui vai uma observação relevante. Os perfis de investidor são passíveis de alteração ao longo do tempo. O investidor de perfil conservador, ele é capaz de se tornar moderado ou até arrojado. O momento de vida e também financeiro vai influenciar bastante nessa questão, assim como o crescimento do patrimônio. Por exemplo, uma pessoa solteira morando com os pais é uma situação. Já outra pessoa casada e com 2 filhos é outra situação. E ainda, uma terceira pessoa que está aposentada com filhos independentes é uma situação completamente diferente das anteriores. A melhor forma de descobrir o seu perfil é fazer um teste de perfil de investidor. Ou também falar com um consultor de investimentos para te orientar nessa etapa. Mas por que conhecer o seu perfil de investidor? Olha só, conhecendo o seu perfil de investidor, Mas por que conhecer o seu perfil de investidor? Bom, conhecendo o seu perfil de investidor, essa vai ser a única forma de você relacionar os investimentos adequados aos seus objetivos e também à sua tolerância a riscos. Assim, vai evitar que você cometa erros comuns, como, por exemplo, aplicar investimentos com riscos superiores ao que você suporta. Por exemplo, um investidor conservador não tolera as variações do mercado de ações. E levado pela emoção, ele pode vender o ativo só porque ele teve uma baixa momentânea. Então, esse tipo de atitude, ela se concretiza em grande prejuízo sem a necessidade disso. O contrário também acontece. Imagine o caso de um investidor arrojado que aplica todo o seu dinheiro em investimento conservador a longo prazo. Ao perceber que o capital está rendendo pouco todo mês, ele vai acabar vendendo o ativo e não vai obter o lucro que gostaria, ficando frustrado. Com o conhecimento do seu perfil de investidor, é possível manter o risco na medida certa e escolher dentre os investimentos disponíveis aqueles que melhor atendem às suas necessidades. No fim das contas, é sempre sobre o que você tolera e as suas necessidades. E tudo isso começa com um bom planejamento financeiro pessoal, da definição de metas e direcionamento de parte do dinheiro para as aplicações financeiras conforme o seu plano. Só assim você vai conseguir realizar os seus sonhos e alcançar a verdadeira liberdade financeira.
E agora, aqui vai alguns princípios básicos que ajudam a definir o seu plano de investimentos de acordo com o seu perfil. O primeiro deles é sobre os aportes regulares. Então, o princípio dos aportes regulares é uma estratégia extremamente poderosa para qualquer perfil de investidor. A ideia aqui é muito simples. Ela consiste em você definir aportes recorrentes ao longo da sua jornada de investimento. Por exemplo, aplicar R$1.000 todos os meses ou reinvestir todos os dividendos pelos próximos 10 anos. Esse método possibilita um crescimento patrimonial regular, além de promover uma alocação adequada de ativos e manter a carteira equilibrada. Isso é fundamental para que você, investidor, possa atingir seus objetivos. E vale mencionar também que esse princípio se beneficia do poder dos juros compostos, que contribuem para o seu patrimônio crescer progressivamente ao longo do tempo. E além disso, adotar essa prática é um hábito saudável que traz benefícios contínuos para o investidor. Agora vamos falar sobre a diversificação. Então, a diversificação é uma estratégia fundamental no mundo das finanças. E ela é comumente resumida pelo ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Esse princípio não poderia ser mais verdadeiro e importante para você, investidor. A diversificação, ela funciona como uma proteção contra a própria ignorância do investidor, uma vez que ninguém consegue prever o que vai acontecer com os ativos ao longo do tempo. Então, ao realizar uma diversificação adequada e equilibrada, o investidor está se protegendo da sua própria falta de conhecimento ou mesmo das incertezas futuras. Então, independentemente do perfil do investidor, a diversificação é uma estratégia básica que deve ser adotada. Na prática, trata-se de montar uma carteira de investimentos com diferentes classes de ativos. Olha só, cada classe de ativo possui características próprias, que em conjunto resultam em uma carteira que atende ao seu perfil e ao seu grande objetivo. Mesmo para quem tem um perfil mais agressivo, é fundamental não se expor 100% em renda variável, por exemplo. O conselho é simples, mas muito poderoso. Não concentre todo o seu patrimônio em uma mesma categoria de risco. O conhecimento sobre o perfil de investidor vai guiar você na escolha dos diferentes ativos para compor a sua carteira, aproveitando o melhor de cada mercado de acordo com as suas características. Então lembre-se, investimentos não são apostas. Faça uma alocação de ativos inteligente, maximize as suas chances de sucesso e também minimize os riscos. Agora vamos falar sobre a tal reserva de emergência. A reserva de emergência, dentro do contexto da alocação de ativos, ela funciona como uma Agora vamos falar sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência ela funciona como um colchão de proteção, permitindo que você, investidor, independente do seu perfil e estratégia, tenha um capital disponível para eventuais emergências e imprevistos na vida. Isso é essencial para proteger o seu plano de investimentos e a carteira de investimentos de longo prazo, onde de fato estão os grandes objetivos do investidor. A carteira de investimentos de longo prazo é algo que deve ser protegido a todo custo. Portanto, a reserva de emergência ela desempenha esse papel vital, independentemente de um investidor ser conservador, moderado ou mesmo agressivo. Todos devem ter uma reserva de emergência. Trata-se de um valor que o investidor aplica em investimentos de baixíssimo risco, como, por exemplo, um título pós-fixado ou mesmo um fundo de investimentos DI com taxa de administração zero ou próximo disso. Olha só, presta atenção aqui. Como regra de bolso, a gente pode dizer que uma boa reserva de emergência seria equivalente a 6 a 12 meses de despesas do investidor. Claro que isso é bastante pessoal e pode variar muito de pessoa para pessoa. No entanto, o que precisa ficar claro aqui nessa informação é o conceito de que a reserva de emergência serve para proteger o plano de investimento de longo prazo na carteira de investimentos. Bom,
Mas como é que funciona esse tal perfil de investidor? Olha só, o perfil de investidor ele não é fixo, ele é definido no dia a dia e nas vivências de cada pessoa. Um investidor mais experiente, ele vai ter uma visão sobre seus investimentos diferente de um investidor menos experiente, o que torna as vivências relevantes na definição e também no entendimento do perfil do investidor. Com o tempo, é natural que o perfil de investidor mude. O investidor iniciante geralmente começa como conservador, priorizando a segurança. Conforme ele obtém conhecimento de mercado, ele pode sentir a necessidade de arriscar mais para aumentar o patrimônio. Assim, a carteira de investimentos deve ser gerida conforme essa evolução. E o teste de perfil de investidor deve ser refeito periodicamente. Em resumo, o seu perfil de investidor de hoje pode mudar ao longo do tempo, conforme você adquire mais experiência e conforme a sua situação de vida muda. Por isso, é importante rever e refazer o seu teste de perfil de investidor de tempos em tempos. Agora a gente precisa falar de como distribuir os ativos na sua carteira de investimentos. Vamos falar um pouco sobre a tal alocação de ativos. Bom, a alocação de ativos é uma estratégia de investimentos que consiste em distribuir os recursos em diferentes classes de ativos com o objetivo de diminuir os riscos e aumentar os retornos. Dentro do contexto do perfil de investidor, essa alocação está relacionada à composição macro da carteira de investimentos, ou seja, como os investimentos são distribuídos entre as diversas classes de ativos. Dependendo do perfil do investidor, vai haver maior peso em determinadas classes e menor em outras. Por exemplo, um investidor conservador provavelmente vai ter uma carteira com maior alocação em ativos de baixo risco, como títulos públicos, CDBs ou fundos de investimento conservadores. Por outro lado, um investidor arrojado, ou seja, o agressivo, e que busca maior potencial de retorno, ele vai ter uma carteira com uma alocação de maior peso em ativos de alto risco, como ações e fundos imobiliários. Uma carteira de investimento eficiente é aquela que é capaz de enfrentar qualquer cenário econômico ou político, mantendo a segurança e também uma rentabilidade satisfatória. A alocação de ativos ela permite ao investidor saber como maximizar os seus ganhos independentemente das condições externas. Dessa forma, essa estratégia serve para compor a carteira do investidor de modo que ela consiga performar em diferentes cenários, adaptando-se às variações do mercado e às mudanças nas expectativas do investidor. Agora eu quero falar sobre a carteira do investidor arrojado. Olha só, os investimentos para o perfil arrojado deve ser a maior parte dos seus ativos em renda variável, como eu já mencionei, em especial ações e fundos imobiliários. O investidor com perfil arrojado, ele também deve proteger o seu dinheiro e alocar uma parte do capital em produtos menos arriscados. A indicação é que cerca de 30% deve ser investido em títulos de renda fixa para construir uma reserva de emergência e o restante diversificado em produtos de renda variável. Agora, como é que seria a carteira do investidor moderado? Então vamos lá. Lembre-se que o investidor com perfil moderado, ele aceita correr alguns riscos para alcançar lucros melhores. Porém, ele preza pela segurança do seu patrimônio. Então, os investimentos para o investidor moderado devem ser a maior parte alocada em renda fixa, mas também aceita uma maior diversificação em ativos mais arriscados, como ações e fundos imobiliários. Para equilibrar a carteira, suavizar os riscos e aumentar as chances de bons resultados, a diversificação ela deve ser feita em setores e prazos variados. Agora, vamos falar sobre a carteira do investidor conservador. Então, o investidor conservador, ele não gosta de correr risco. Portanto, ele deve buscar uma carteira de investimentos que priorize a segurança, mesmo que isso signifique um retorno menor. A maior parte do capital dos investimentos para o investidor conservador deve ser em renda fixa, mas é recomendado dividir entre títulos com prazos diferentes. E agora, como é que a gente descobre o seu perfil do investidor? Como é que você sabe qual é o seu perfil de investidor?
Na verdade, é muito simples descobrir o seu perfil de investidor. Ele pode ser identificado por meio de questionários disponíveis em vários sites, incluindo bancos e corretoras de valores, ou simplesmente falando com algum... Ele pode ser identificado por meio de questionários disponíveis em vários sites, incluindo bancos e corretoras de valores, ou simplesmente falando com algum consultor de investimentos. Basta você responder todas as perguntas com bastante honestidade e ao final você vai saber então qual dos 3 perfis você se encaixa. E após descobrir qual é o seu perfil de investimentos, é possível escolher então os melhores investimentos para atingir os seus objetivos e atender às suas expectativas. E vale ressaltar que, dependendo do seu perfil, alguns investimentos podem não estar disponíveis para você. Por exemplo, se você tem um perfil conservador, provavelmente você não vai conseguir fazer investimentos em renda variável, porque a plataforma vai bloquear essa opção para você. Isso prova a importância do perfil de investidor, porque ele serve como uma proteção contra decisões imprudentes, evitando que você realize investimentos incompatíveis com a sua tolerância ao risco. Bom, saber qual é o seu perfil de investidor é crucial quando você começa a explorar o mundo dos investimentos. Não importa se você está apenas começando ou já é um investidor experiente. Esse é o primeiro passo para você entender a sua tolerância ao risco e criar um plano de investimentos que realmente faça sentido para você. Na nossa consultoria, nós tratamos esse tema com muito cuidado, porque ele é fundamental para orientar a escolha dos investimentos que se encaixam nos seus objetivos e na sua capacidade de assumir riscos. O mercado é vasto e complexo, e sem uma clara compreensão do seu perfil, é fácil se perder e tomar decisões que não são as melhores para você. Por isso, entender o seu perfil e, se necessário, contar com a orientação de um consultor de investimentos pode fazer toda a diferença. Isso evita que você corra riscos além dos que está disposto a tolerar e ajuda a ajustar o seu plano à medida que seu patrimônio cresce. Lembre-se, o seu perfil pode mudar ao longo do tempo e a análise de perfil é mais um guia do que uma resposta definitiva. E se você tiver dificuldade nesse processo, a gente está oferecendo uma conversa cortesia com um dos nossos consultores. O link está aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.